Vamos meditar nessa palavra, Tiago capítulo 4, versículo 7 em diante. Eu gostaria que você ouvisse com o seu coração e gravasse isso e nunca mais se esquecesse do que vai ser falado aqui. Ele diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Dois verbos ali, sujeitai-vos e também resistir. Duas coisas totalmente diferentes uma da outra, mas que tem que ser praticada por todos aqueles que desejam a salvação eterna. Uma vida abençoada aqui embaixo e, por fim, a vida eterna. Quem não pratica esses dois verbos aqui na sua vida, diariamente, primeiro, não vai ter comunhão com Deus. E segundo, vai viver abraçado com as trevas. Ele diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Aí depois ele fala, quando eu resisto ao diabo, ele foge. E quando eu me sujeito a Deus, ele diz, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Então, nós estamos aprendendo aqui, que depende só de nós. Que não depende da boa vontade de Deus, porque Ele já provou o quanto nos ama e quer nos salvar, quer a nossa felicidade, quer estar comigo, quer ter aliança comigo, mas que não existe uma aliança entre uma só pessoa. Tem que ser feito a minha parte para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Você entende o quanto depende de você? Mas Deus ama todo mundo, pastor, sim. Ele ama a todos, mas diz ali, sujeitai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Para Ele se achegar a mim, eu tenho que me sujeitar. Agora vamos entender o que é se sujeitar a Deus. Porque há pessoas que elas não conseguem assimilar estas duas coisas e fazem de maneira contrária. Ao invés dela se sujeitar a Deus e resistir o diabo, ela acaba se sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. E a gente vai entender como que as pessoas, elas fazem isso até sem perceber. A palavra sujeitar, isso aqui no dicionário, significa submeter-se para sofrer alterações ou modificações. Sujeitar significa se submeter. Sofrer alterações ou modificações. Preste atenção aqui, Se eu me sujeito a Deus, então eu tenho que estar disposto a me sujeitar, é sofrer alterações. Ou seja, eu tenho que estar disposto a mudar. Se não houve uma mudança, desde o dia que eu coloquei os meus pés na igreja, eu não sofri, como está escrito ali, alterações ou modificações, é porque eu ainda não deixei Ele fazer isso na minha vida. Eu não me sujeitei a Deus, Ele não vai poder mudar o meu jeito de ser. Ele não vai poder fazer acontecer o maior de todos os milagres. Qual é? O milagre do novo nascimento. Esse é o maior milagre. É a pessoa deixar de ser, me ajuda aí, deixar de ser quem ela é. E isso é difícil. Isso não é para todo mundo. Isso é para quem está disposto. Isso é para quem está sujeito. Quando você se sujeita, você vai sofrer. Está escrito. Você vai sofrer, mas vai sofrer para o seu próprio bem. Há sofrimentos que são necessários. O processo de mudança, pessoal, traz desconforto. Mas eu pensei que ia vir na igreja, que ia ser tão fácil.
Nunca ninguém nos enganou, dizendo para a gente que seria fácil. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Me sujeitar é eu negar, na maioria das vezes, a minha vontade, para fazer a vontade de alguém. Nesses casos, a vontade de quem? De Deus. Só que entenda, por favor, que há pessoas que elas acabam se sujeitando ao mal, e deixa o próprio diabo causar alterações nela, mudando o pensamento dela, porque ninguém nasce mal. Não existem pessoas más. Existem pessoas que se sujeitaram ao mal, ao diabo, por causa dos seus pensamentos, da influência maligna, e estas pessoas se tornaram más, porque houve a ação do mal. E junto com o mal entra tudo que não presta. Então tem pessoas que elas têm feito ao contrário, ó. Ao invés de ela se sujeitar a Deus, ela se sujeita ao diabo. Ao invés de ela resistir ao diabo, ela resiste a Deus. Quando ela ouve a palavra de Deus e diz assim, ó: ah, tá bom, mas não é tudo isso. Ah, mas não é bem assim. Ah, mas eu penso diferente. Ela não quer sofrer alterações. Ela não quer sofrer mudanças. Quem está entendendo? Ah, eu gostei disso aqui que eu li na Bíblia. Agora já isso aqui eu não achei muito legal não. Ela está resistindo. E quando ela resiste, o diabo foge. Se ela resistir a Deus, Deus vai se afastar dela também. Se sujeitar é reconhecer Ele como dono da sua vida. Mas por favor, quando eu for falando, pense nos dois lados. Se eu me sujeito a Deus, eu estou declarando Ele como dono da minha vida. Se eu me sujeito ao mal, eu estou declarando Ele como dono da minha vida. Aí um dia a pessoa até aceitou Jesus, recebeu Jesus como seu Senhor, entregou a sua vida para Ele, mas com o passar do tempo, ela começa a se sujeitar ao diabo outra vez, até sem perceber, nos seus pensamentos. Quando que você se sujeita? Quando você aceita uma direção imposta por alguém. Ela me dá uma direção, ó, faz isso aqui. Se eu faço, eu estou me sujeitando. Logo, eu estou declarando ela como Senhor, como Senhora, naquela situação da minha vida. E é exatamente o papel de Satanás o tempo todo, sugerir para você se sujeitar. Como ele não pode impor, ele sugere. Mente, é mais fácil de resolver. Uma mentirinha só não faz mal, não tem problema. Ah, todo mundo mente. Ele está sugerindo para que eu me sujeite, e ele tem o poder, o controle da minha vida a partir daquele momento. Você entende o passo a passo? Sim ou não? Trai, ninguém vai saber. Acessa lá o site tal, ninguém vai ver. Ele está sugerindo para eu me sujeitar, para ele dominar a minha vida. Agora, resistir. Vem o pensamento, vem a oportunidade de fazer o que é injusto, de fazer o que é errado, e eu resisto. Não, está amarrado, em nome de Jesus está repreendido isso aí. Eu não vou perder minha salvação por causa dessa porcaria. Pode ser até que seja bom, pode ser até que me traga algum resultado momentâneo, pode ser que eu me saia bem com os homens, mas e a minha situação com Deus? Eu estou resistindo. Eu estou dizendo não, porque tem momentos, pessoal, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, que não aprende a dizer não, sofre nas mãos de Satanás. Você tem que se impor, blindar sua fé, blindar sua comunhão com Deus, se impor no mundo espiritual, é isso aqui. Porque, por exemplo, uma pessoa que recebeu um cargo de gerente numa empresa,
Só que ele chega lá como gerente dessa empresa, todo mundo dá ordem para ele, mas ele não dá ordem para ninguém. Ele está entregando a autoridade que ele recebeu na mão dos outros. Ou então ele chega e fala assim: ô Edivaldo, vai lá e fala para a Bruna, para ela fazer isso, aquilo outro. Ô Bruna, vai lá e fala para o fulano. É aquela pessoa que quer ficar delegando para os outros uma coisa que é ela que tem que fazer. No mundo espiritual não é diferente. Você tem que se impor como autoridade, se impor como homem de Deus. Não, diabo, você está amarrado. Não, esses pensamentos aqui eu não aceito mais em mim. Porque se você não resiste, ele vai te enrolando. Desculpa a expressão, mas é assim mesmo. Ele vai te ludibriando, ele vai te sugerindo, ele vai te levando no banho-maria, até que ele consiga tirar de você a autoridade que você tem, e você comece a se sujeitar a ele, e ele comece a ter o domínio da tua vida, e começa com coisas pequenininhas. Ele não vai chegar logo de cara, você que conhece a palavra de Deus, com algo para você perceber que é uma armadilha. Ele quer fazer o diabo se passa até por anjo, se você quer saber. Aliás, ele já foi um anjo, né? Ele sabe muito bem como lidar com isso. E se você não estiver atento, repito, ele sugere para você se sujeitar, para ele dominar. E aí você perde a sua força, aí você perde a sua fé, aí você começa a se encher de dúvidas. Então vocês entenderam o que é sujeitar? É se submeter. Em tudo. Tem pessoas que ela ouve uma palavra ruim, uma notícia ruim, uma palavra de morte, e ela não se posiciona. Ah, já que é assim, fazer o quê? Já que se aconteceu é porque era para acontecer. É coisas da vida. E ela não tem mais aquela imposição de homem de Deus, de mulher de Deus. Não, está amarrado isso aí, pô. Eu não aceito assim, não. Isso não condiz com a minha fé. Propostas indecentes que ela recebe, palavras indecentes que ela ouve, coisas que não encaixa mais, não faz parte mais da vida dela. Se ela não se opõe a isso, certamente ela está se sujeitando ao mal, e ele vai acabar dominando a vida dela. Nós lemos sobre resistir, e resistir significa opor força a força. Resistir a você enfrentar, confrontar, não aceitar, combater imediatamente. É assim que o cristão tem que se portar, seja dentro da sua casa, seja a pessoa que você mais ama. Se está com atitudes diante de você, querendo te levar também para o inferno, você tem que se opor. Ah, mas eu não queria desagradar. Poxa, eu gosto tanto dela. E se eu falar alguma coisa, ela vai se afastar. Quem tem que se afastar é o diabo. E se essa pessoa está sendo usada por ele, ou ela muda, ou ela vai se afastar também. E aí onde a gente entra no assunto de que, quando nos convertemos, a gente sofre alterações. Olha as alterações que eu sofri. Muitos amigos que eu tinha na minha juventude, eu perdi. Mas se eu tivesse continuado com aquelas amizades, muitos deles já até morreram. Morreram nas drogas, morreram de acidente na madrugada, embriagados, estão na miséria, não tem nada de Deus. Se eu encontrar com eles hoje, eu vou dar um abraço neles. Eu vou dizer para eles: que saudade de vocês. Porque não virei inimigo deles. Eu só tive que sofrer alterações. Se eu não sofresse essas alterações, se eu não tivesse pagado o preço, eu não teria conhecido a Deus. Quem entende, por favor? Sofrer alterações é você estar disposto a abrir mão daquilo que está te prejudicando. Ah, mas não prejudica, pastor, sabe? Uma amizade, ao me relacionar com aquela, eu não faço o que ela faz.
se ela vive na orgia, se ela vive... Mas o seu relacionamento, eu vi uma pesquisa americana que dizia assim, ó, você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Você pega as 5 pessoas com quem, as 5 pessoas mais próximas de você, você é a média delas. Um pouquinho de cada. Aí eu fico pensando, né? Eu não ando, eu não faço o que fulano faz, eu não penso como ele pensa, mas eu sou a média das 5 que estão mais próximas de mim. As 5 que eu mais ouço, com quem eu mais converso. E eu comecei a pensar muito sobre isso. E aí eu fico pensando, imagina então se dessas 5, 3 forem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já era. É claro que é só uma forma descontraída de eu falar para você a importância de você andar com Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Por isso que quando Deus falou para ele, ele se sujeitou. Sabe o que Deus falou para Noé? Construir uma arca. Mas esse não é o pior. Sabe o que Deus falou para Noé? Que ia chover. Mas esse não é o pior. Sabe o que é o pior? Nunca tinha chovido. Nunca havia chovido na terra. A Bíblia diz que a terra era umedecida por uma espécie de orvalho que vinha de baixo para cima e umedecia a terra. Nunca havia chovido. E Deus vai e diz, ó Noé, vai chover 40 dias e 40 noites. Se falar para você que vai chover hoje, você acredita? Sim ou não? Como não, gente? Vocês nunca viram chuva, não? Se falar que vai chover, chover é normal. Mas e para quem nunca tinha visto chuva? Mas sabe qual o segredo? Noé andava com Deus. Noé se sujeitava a Deus. Quando Deus falava, não importa o que é. Porque tem gente que só o que lhe convém. Legal, gostei disso aí, pastor. Porque me convém. Legal, pastor, o senhor falou que eu vou ser muito abençoado, que essa semana eu vou receber notícia boa. Gostei. Mas isso aí, sério que eu tenho que fazer isso? Não gostei já tanto. Quando exige sofrer mudança, há pessoas que pulam fora. E aí que está o X da questão. Aí que está o segredo da mudança de vida. Quando você começa a ser espremido, sabe? Espremido. Porque quando se espreme que se conhece quem verdadeiramente é. É na dificuldade que se mostram os verdadeiros. Não é assim? Quando você passa por um aperto. Quando você tem que abrir mão de alguma coisa que está lhe afastando de Deus. E você diz, olha, eu gostaria muito de ter os dois. Não posso. Então, fico com o meu Senhor. Fico com o meu Senhor. Aí você está sofrendo, mas sofrendo por uma causa boa. Tem coisas, como eu disse, tem sofrimento que são necessários, fazem parte do processo. Servir a Deus era desconforto. Não vem com essa de eu estou servindo, pastor, só está dificultando. Mas pessoal, pense pelo lado bom da coisa. Tudo isso de dificuldade, de lutas e sofrimento, a gente já vivia lá fora. É que o diabo faz a pessoa não perceber. Porque sofrer a gente já sofria. Sofria, mas sem perspectiva. Sem promessas de vida plena. O sofrimento, vindo para Jesus, o sofrimento, as lutas, as dores, as tribulações, vão surgir, ou vão continuar surgindo, com um diferencial. Agora, dentro de mim, eu estou realizado. A presença de Deus está comigo. Diga graças a Deus. E por fim, eu tenho a minha salvação. Resistir, opor força a força, defender-se, resistir aos ataques do inimigo, conservar-se firme, não sucumbir, que mais? Não ceder,
resistir à fadiga, resistir à tentação. Eu sou assim, não vou ceder. Não tem jeitinho. Não tem. Quer ir para o inferno? Vá. Meu amigo. Se você não estiver pronto para servir a Deus, Ele vai fazer você se sujeitar. Eu não estou dizendo que você tem que ser mal educado, como eu estou sendo aqui, falando assim. Mas é só para você entender que você tem que se posicionar. Me desculpe, mas isso já não faz parte mais da minha vida. Eu já não me sinto mais bem fazendo isso. Eu já não tenho mais prazer nisso aqui. Mas você, sofri alterações. Eu sofri modificação. Eu sofri alterações. Deus fez isso comigo. Porque se não aconteceu mudança, eu não me sujeitei a Deus, pessoal. Ainda. Porque a mudança é radical. Não é da noite para o dia, mas ela acontece. Será? A quem você, eu, nós, vamos pensar aqui, pessoal, vamos botar os grugumelos para trabalhar? A quem você mais se sujeita? E a quem você mais resiste? Porque quando nós falamos de resistir ao mal, há tantos que resistem a Deus, e aí ele acaba se afastando dela. E esse se afastar dela, imagina, longe da luz, perto das trevas, próximo das trevas, perto da luz, longe delas. Amém, pessoal? Ele diz mais no versículo, quero continuar lendo aqui, no versículo 10, é Tiago 4:10 agora. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Se humilhar na presença de Deus é honroso para o homem, para a mulher. Porque quantos que já não se humilharam para os outros? Se humilha para ter um tempo com alguém. Tem mulheres, homens também, que se humilham por uma noite, que se humilham por um carinho, por um abraço, se humilham, vivem mendigando carinhos de alguém. E ele diz assim: humilhai-vos na presença de Deus e Ele vai te honrar. Estas mesmas pessoas que um dia se humilharam para tantos, na maioria das vezes não têm a mesma audácia, a mesma disposição para se humilhar na presença de Deus. Mas já se humilharam para os outros. Ser humilde não é ser pobrezinho. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Ser humilde é você ser sincero, reconhecer sua dependência de Deus e o quanto dele você precisa. Olha o versículo 13 agora. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos muitos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. O que o Espírito Santo quer dizer com isso? Que essa vida é muito passageira. Ontem você tinha 18. Ontem foi Natal. Ontem começou a virada, foi a virada de ano. Nós já estamos em julho. O tempo passa muito rápido. E nós não podemos ficar perdendo tempo com coisas, pessoal, que nos fazem esquecer ou se afastar
daquele que é o único que supre todas as nossas necessidades. Eu não posso, pastor, desejar, projetar, sonhar, deve, mas isso tem que estar sempre em segundo lugar. Em primeiro, a sua vida com Deus, sua comunhão com Ele, se sujeitando a Ele e resistindo ao mal. Eu não sei como, de que maneira você chegou aqui nesta manhã, mas o Espírito Santo nos deu essa palavra para compartilhar com você. É porque teriam pessoas que viriam aqui hoje, que estão agora ouvindo essa mensagem, que precisam passar a resistir mais às trevas e se sujeitar mais a Deus.